o sudário nos revela? É uma interrogação que nós vamos ver em parte, porque o âmbito é largo, amplo e profundo. Dentro do nosso objetivo aqui, da nossa série Sinais e Símbolos da Nossa Fé, só nos cabe uma leve passagem da história e das constatações científicas para convergir à certeza de que este sudário é para nós um sinal da nossa fé, um símbolo. Mas mais do que um símbolo, um sinal. Como ele é sinal? Primeiramente, nós temos a certeza agora, uma certeza científica, não só de olho nu, mas com a ajuda dos cientistas da NASA dos Estados Unidos. Em 1978, a NASA foi fazer um estudo especial sobre o sudário. A igreja, que hoje é detentora proprietária do sudário, porque antes pertencia a uma família real da Casa Savoia da Itália, antes da Itália ser unificada, mas a família doou ao Papa João Paulo II, em nome dele, a Igreja Católica. De modo que os cientistas então receberam licença da igreja para fazer uma análise científica de como, à luz dos conhecimentos dos astronautas, o que o sudário revela. E eles nos deram uma informação preciosíssima. E vocês vão por que eu estou dizendo com toda ênfase, preciosíssima. Porque eles descobriram que nada de pintura. Ali tem um chamuscamento. Não temos outra palavra mais simples para dizer. É como se uma energia elétrica tivesse impactado aquele pano de frente e de costas e impresso aquela figura. Então, é mais um chamuscamento elétrico e não uma pintura. Até porque já tentaram de todo jeito fazer uma pintura semelhante ao sudário e não conseguem. Nem pelos detalhes e nem também pelas finezas que tem esta pintura. Coisas incríveis que estão no sudário, amigos, amigas que estão me seguindo nesta série. Olha, o homem do sudário foi flagelado. Pelos estudos do sudário, ele recebeu 100 chicotadas. Vocês já imaginaram o que é um homem receber 100 chicotadas? E a chicotada não era como uma coisa de sola, não. Era o chicote, na ponta, um ferrinho com as pontas que, na hora que pegava na carne, ia tirando o pedaço da carne. É por isso que o homem do sudário, nas costas, é uma peneira, cheio de cicatrizes pequenas, dada a flagelação. Os soldados romanos não tiveram pena. Conforme os evangelhos, dizia, tu não és o rei dos judeus? Zombavam dele e batiam. Olha, a precisão do estudo é tamanho que se sabe hoje que um dos que açoitavam, dos algozes que açoitavam o homem do sudário, era canhoto. Batia com a mão esquerda e não com a mão direita. E os estudos chegaram a isso. Depois, pregos e lança. Tudo segundo os evangelhos. Jesus foi pregado na cruz, com 3 pregos, na mão direita e na mão esquerda, e vale a pena lembrar que nós fomos influenciados, ouça bem, nós fomos influenciados pelos artistas da Renascença, que botavam o prego aqui no centro. É impossível segurar, isso aqui rasga imediatamente. O peso de um corpo do homem de 1,80 m rasgava. Os romanos botavam prego aqui, nesse lugar. Aqui sim segura. Agora, produz uma dor terrível, terrível, porque aqui é um feixe de nervos e de tudo, né? Então, os 2 pregos aqui e um nos pés. Então, nós sabemos que o pé esquerdo, né,
O pé direito está sobre o pé esquerdo. O pé direito está sobre o pé esquerdo. Então, um prego só furou os dois pés. Isso o sudário mostra claramente. Outra coisa, mostra a chaga do lado. Como se sabe? Essa chaga, ela derramou sangue e abundância sobre o corpo porque abriu a veia do coração. E ela continuou jorrando mesmo depois dele morto. Porque os judeus não enterravam ninguém sem lavar primeiro o corpo, ainda hoje. Então lavaram bem o corpo de Jesus, para poder enterrar. Botaram no lençol, as mirras, aloés, etc., e colocaram lá no sepulcro, que não era no fundo da terra, mas como numa caverna com uma tampa, né? Com uma pedra grande servindo de porta. De sorte que essa chaga do lado continuou a jorrar mesmo depois dele morto, porque ele foi enterrado com poucas horas depois de morto. Morreu às 3 horas da tarde e tem que ser enterrado antes das 18 horas, porque para os judeus o dia começava depois das 18 horas. Já começava o sábado. E a sexta-feira terminava às 18 horas. Era outra maneira de contar as horas. De sorte que tinha que ser rápido, porque ninguém podia pegar em cadáver e muito menos enterrar uma pessoa em dia de sábado. Isso era impossível para um judeu, né? Depois, o joelho do homem do sudário e o nariz tem terra. Foi detectado na fotografia que tem terra, porque Jesus, o homem do sudário, ele carregava a haste horizontal. Mais uma vez, nós fomos influenciados pelos artistas da Idade Média. Jesus não carregou a cruz assim, como ele está na cruz, não. Os condenados à morte na cruz carregavam o patíbulo, a haste horizontal. E lá, então, é que tinham os tippets, que aí juntavam as duas para suspender e o corpo ficar suspenso na cruz. Mas ele carregava o patíbulo. De sorte que, assim, ao carregar esse patíbulo, além de estar nas costas aquele pau pesado, ainda tinha uma corda que amarrava do pescoço ao pé, que era para o condenado ir marchando, mas sempre preso. E quando ele tropeçava, ele não tinha como se defender, porque estava amarrado, caía diretamente com o rosto no chão. Aí se vê no homem do sudário as marcas da queda e o nariz quebrado. O joelho também que caía no chão. Quer dizer, até isso a fotografia mostra, e os estudos do sudário da NASA mostram também. Há uma outra coisa interessante, que é o fato do sudário, como em todo pano, se aderem pólen das plantas. A roupa que eu estou vestido aqui tem pólen das plantas que hoje estão florescendo na nossa região aqui no Nordeste. Pois o pólen pólen de várias plantas, que o sudário andou por muitos lugares. Muita gente colocou flores também sobre eles, palmas e tudo. Mas o que eu quero destacar é assim, que nos pólens que estão no sudário, tem um que só dá, aquela flor só dá ali no Oriente no tempo da Páscoa, que foi exatamente o período em que Jesus morreu. De modo que, se fosse em outra época, aquele pólen não poderia estar ali. Como o sudário passou em muitos lugares, outros se aderiram. Mas aquele que só pode ser encontrado naquele período está ali presente. Mais uma convergência para a autenticidade. Outra ainda, era costume colocar uma roda de pedra ou de metal nos olhos do morto para os olhos ficarem fechados. O que encontraram na fotografia do homem do sudário?
2 leptos. Leptos era uma moeda da época de Jesus espalhada pelo Império Romano. Encontraram 2 leptos, e esses leptos são confeccionados na época de Pôncio Pilatos, tem lá o registro. E Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Quer dizer, aquelas moedas estavam em circulação, em cima dos olhos de Jesus, né? E elas datam do ano 31 a 32. Pelos nossos cálculos, Jesus terá morrido no ano 33 a 35 da nossa era, né? Não se tem muita exatidão. Mas as moedas são do ano 31 e 32, quer dizer, anteriores à morte de Jesus. Os cientistas descobriram tantas coisas e foi um desejo de submeter ao processo carbono 14. É um processo científico de datação de uma coisa. Quando encontra um fóssil, quando encontra uma coisa antiga. Só que este processo carbono 14 deu como se o sudário fosse algo daí da Idade Média, do ano 1100 e pouco, etc. Os cientistas, em pouco tempo, contestaram. E por que contestaram? Porque o sudário não é um objeto puro, no sentido de que você arrancou da terra ou achou numa caverna, como se acha os fósseis, e vai fazer um exame. Não. Ele há séculos tem passado de país em país. Foi colocado sobre os doentes pedindo a cura, foi exposto em lugares públicos, o pessoal tocou muito. Chuva, a umidade onde foi guardado, até um incêndio que aconteceu na França, quando ele estava na França ainda, em Chambéry, tudo isso fez com que o processo carbono 14 não fosse 100% confiável. Então, hoje, os cientistas mais sérios não dão mais atenção a isso. Mas a atenção está sobre algo que eu reservei para o final. A imagem do sudário, caríssimos, é tridimensional. Uma pintura é bidimensional, mas o sudário é tridimensional, como o nosso corpo é tridimensional. Isso foram os cientistas da NASA que descobriram. E eles descobriram que no sudário não se trata de como se uma pessoa saísse de dentro desse lençol afastando o pano. Não, saiu como se fosse uma coisa que sai de um tubo, como se fosse coisa que sai de um tubo. E eles dizem então que essa energia, olha, eu vou ler, uma energia potente, mas espontânea, uma fotólise tipo relâmpago de 1 milésimo de segundo. É o que eles constataram. Que se essa energia, pela potência que ela foi, se ela demorasse mais tempo, queimaria o pano. Só chamuscou, e chamuscou até hoje, 2000 anos. Né? De sorte que nós não vamos acreditar na ressurreição de Jesus por conta do sudário. Nós acreditamos pelas testemunhas da ressurreição, a começar dos apóstolos, Maria Madalena, etc. E o Espírito Santo que nos dá essa graça. Mas o sudário é um sinal para a nossa fé. No dia em que se chegar à conclusão, tirando as últimas dúvidas, nós poderemos ter, como já temos hoje nele, não completamente, mas em grande parte, já um sinal de que aquele que é o Senhor da vida, morto, saiu daquele lençol vivo e deixou a sua marca. Deixou um sinal para a nossa fé.